Oi, gente linda! Esse é o canal Mania de Livro, eu sou o Sidney Grassman e o vídeo de hoje é para falarmos sobre o livro do mês de abril, Confissões de um Inglês Comedor de Ópio, de Thomas de Quincey. Antes de mais nada, se você estiver passando por aí, por favor, deixe o seu like, inscreva-se, isso me ajuda muito. Eu costumo, né, selecionar para o mês de abril, porque abril é o mês do meu aniversário, então eu costumo selecionar assim aquele livro, de todos os 12 livros do ano, aquele que eu vou gostar mais, né? Para me dar uma espécie de presentinho de aniversário. E sempre já se tornou piada, porque sempre eu quebro as pernas com o mês de abril. Em 2022, que foi o primeiro abril desse canal, esse canal surgiu em outubro de 2021. Em 2022, eu fiz a resenha de Quer Casar Comigo, do John Updike. O John Updike, um dos escritores que eu mais amo na vida. Adoro esse escritor. Mas Quer Casar Comigo foi um livro, acho que foi um dos primeiros livros dele. Ele era muito jovem. Foi um livro detestável. Em 2023, no ano passado, um dos livros que eu mais odiei em toda a minha vida, que foi Maisie Dobbs. Ainda não superei aquele livro. E esse ano não foi muito diferente, né? Confissões de um Inglês Comedor de Ópio. Começando pelo título. Título horrível. A única coisa que eu gostei nesse livro foi o nome do autor. Thomas de Quincey. Um nome que me sugere musicalidade. Parece que ele não poderia ter outro nome. Parece que uma pessoa que nasceu com esse nome precisaria construir algo. Mas tornar-se viciado em ópio não era exatamente o que eu tinha em mente, né? A capa, num primeiro momento, eu odiei. Depois, olhando melhor, não sei se dá para enxergar, que aqui atrás tem o próprio Thomas retratado, né? E essa flor aqui, a papoula, é a matéria-prima do ópio. Eu pesquisei um pouco sobre isso, porque meu conhecimento sobre ópio era zero. Agora eu já sei alguma coisinha, mas era zero. E é um livro que começou maravilhosamente. Eu até anotei aqui que a vida de Thomas de Quincey, porque isso aqui não é uma ficção, isso aqui é uma autobiografia. A vida de Thomas de Quincey, antes de começar a usar ópio, cria uma narrativa muito mais interessante do que aquilo que ele entrega após tornar-se um consumidor dessa droga, né? Após chegar ao tema central desse livro, parece que a leitura a partir dali não flui mais. Os anos anteriores a esse consumo foram muito mais interessantes do ponto de vista de uma narrativa e do ponto de vista desse leitor em particular, né? Talvez outras pessoas apreciem esse livro. Eu não sei como esse livro é visto no mercado. Thomas de Quincey escreveu bem mais do que isso. Eu pesquisei um pouco sobre ele. Ele era um homem bastante culto e inteligente. Ele nos deixou um legado bastante, eu diria que amplo. Não foi pouco que ele escreveu. Ele escreveu muito sobre filosofia grega, e escreveu artigos, inclusive alguns assim sobre os conflitos que houve em Portugal, na Península Ibérica. Ele nos deixou um grande legado. Um livro que parece ser muito interessante também é O Assassinato como Obra de Arte, em que ele explora o porquê das pessoas se sentirem curiosas e até mesmo bastante excitadas com os crimes, né? Elas podem ficar horrorizadas, e nós ficamos horrorizados, mas junto com esse horror também tem um certo fascínio, que a gente não pode negar, né? E ele explora isso. Eu fiquei até bem interessado, mas eu fiquei tão traumatizado com a leitura desse livro, que depois de uma certa página a coisa vai ladeira abaixo. Eu fiquei tão traumatizado que eu acho que eu não vou ler esse outro, não. Não vou cair nessa cilada. Jamais me pegarão. Agora, não conversei com ninguém, não conheci ninguém que já tenha lido esse livro. Gostaria muito de ouvir uma opinião que não fosse a minha. O Thomas de Quincey, ele nasceu no dia 15 de agosto de 1785 e faleceu no dia 8 de dezembro de 1859. Teve uma vida considerada longa para os padrões daquela época. Foram 74 anos. 74 anos era considerada uma vida longa.
apesar do uso que ele fazia dessa substância, né? Eu pesquisei um pouco sobre o ópio, né? Essa linda flor aqui é a papoula, ela é a matéria-prima, na verdade eles fazem uma espécie de sumo que depois é desidratado, transformado então no ópio, mas não só no ópio, em outras substâncias também, morfina, que é usado na medicina até hoje, e também a heroína, né, que ainda é um problema sério na Europa, né? O ópio foi um problema muito sério. O ópio tinha, assim, pelo que eu percebi, tinha na Europa mais ou menos uma consequência, um alcance, fazendo uma comparação muito particular, né? Porque nunca ninguém disse isso, mas eu imaginei assim que tinha um certo paralelo com o uso do crack aqui no Brasil, porque nós temos um problema sério aqui no Brasil, o uso dessa substância, que é o lixo da cocaína, né? O crack é o lixo da cocaína. E é um problema sério. Claro que eu não estou comparando uma droga com a outra, eu estou comparando o alcance, o estrago que é feito dentro da sociedade. E o ópio, ele não era considerado uma droga ilegítima no começo. Inclusive, quando Thomas começou a usar isso, eu já estou chamando ele de Thomas, com toda a intimidade. Quando Thomas de Quincey começou a utilizar essa substância, ele comprou numa farmácia, como quem compra uma aspirina, com a maior facilidade, simples assim, porque não era visto como algo que deveria ser proibido ou negado às pessoas. O título também, que eu achei horrível, né, de muito mau gosto, então num primeiro momento eu imaginei assim que esse título pudesse ser assim, uma liberdade do tradutor, né, mas no entanto, depois eu fui ver, não, não. Confessions of an English Opium Eater. Eater é comedor em inglês. Então, ele usa o termo comedor para o consumo do ópio e não consumidor ou usuário ou qualquer outro termo que nós possamos achar mais adequado. Ele usa o termo comedor. A publicação é da editora La Fonte, de 2021. Essa obra foi lançada no mercado em 1822. Thomas de Quincey tinha 37 anos e a tradução é da Adriana Busetti. Esse livro tem 176 páginas, é um livro curto. A diagramação, acho que não vai dar para enxergar, é muito boa. A leitura fluiu rapidamente. Eu levei 4 dias para ler esse livro. No começo eu estava amando, depois ele foi se tornando. Como é que eu vou dizer? Ele não é literatura suficiente para eu chamar de ruim, tá? Ele é, assim, uma espécie de nada. Ele não entrega nada, gente. Nada. Depois que o personagem central, que é o próprio Thomas, o autor, é uma história real, depois que ele começa a usar ópio. Simplesmente não entrega nada. Eu preciso também mencionar como é que eu conheci esse livro. Eu tinha 19 anos, e lá se foram muitos 19 anos, quando eu li a autobiografia da Agatha Christie, e ela menciona que quando ela era uma menininha de 13 anos, isso em 1903, início do século XX, ela, em companhia da mãe, foi visitar um vizinho que era um escritor importante naquela época, sem jamais imaginar que um dia ela se tornaria 10.000 vezes mais importante do que ele. E ela foi até lá com um pequeno texto, entregou esse texto para ele. Eu queria ouvir a sua opinião. A Agatha era muito tímida, ela estava um pouco constrangida, mas ele foi muito gentil com ela e fez uma análise precisa, porém não derrotista, né? Ele percebeu o potencial da menina e ele incentivou, inclusive, a Agatha a continuar escrevendo. Ele viu nela uma boa escritora, sugeriu para ela uma bibliografia. E entre os livros que ele sugeriu estava esse, o Confissões de um Inglês Comedor de Ópio, do Thomas de Quincey. Foi ali que eu tomei consciência da existência desse livro. E fiz uma anotação mental que só mais de 30 anos depois é que eu fui
correr atrás da minha anotação mental. As anotações não devem ser mentais. A gente acaba não fazendo, né? Mas eu sempre pensei, um dia eu vou ler aquele livro. E ele ainda explica por que ele sugeriu esse livro para Agatha Christie. Pela riqueza do seu vocabulário. Então eu fui atrás porque eu queria saber que riqueza de vocabulário era essa que impressionou tanto esse homem. Eu não lembro o que a Agatha Christie falou sobre o que ela achou desse livro, mas lendo o livro eu percebi o quanto ele é inadequado para ser sugerido a uma menina de 13 anos, ainda mais na época em que o ópio era bastante comercializado, em que o ópio ainda era um problema muito sério na Inglaterra. Não é algo que você vai sugerir para um adolescente, eu achei impróprio. Porque ele faz um pouco de apologia. Ele faz um pouco de apologia. Ele fala que, embora tenha um lado negativo, também tem um lado positivo, que a droga fez bem para isso, fez bem para aquilo, que eu fiquei muito assustado. Ele meio que incentiva a utilização do ópio. Eu achei muito errado para os padrões daquela época. O Thomas de Quincey nasceu então em 1785, ali no finalzinho do século XX, não, desculpe, finalzinho do século XVIII. Ele nasceu no finalzinho do século XVIII e ele logo perdeu o pai. Isso era um problema muito sério. Nós já estudamos um pouquinho, quem me acompanhou até aqui, a Inglaterra dessa época, né? Bastante machista, com um patriarcado muito sólido, e a mulher ela era impedida de ser independente de todas as formas. Ela não podia trabalhar, não podia estudar, não podia frequentar uma faculdade, não podia exercer uma carreira, não podia herdar. Ela ficava basicamente presa aos caprichos do homem. Isso aconteceu com a mãe do Thomas de Quincey. Com a morte do seu pai, ela não podia sustentá-lo. E então ele ganhou o que chamavam de tutores, que eram parentes que ficavam responsáveis tanto pela sua herança, porque ele iria receber uma pequena herança quando ele fizesse 18 anos, acho que 18 ou 21, não lembro mais, como também responsáveis pela educação do menino. Então eles o colocam em um colégio interno em Manchester. Ele fica lá até os 17 anos, ele se sente preso, abandonado pela família, solitário, leva uma vida muito triste. E quando ele faz 17 anos, quando ele está no que hoje nós chamaríamos de um ensino médio, ele ele põe as suas coisas num baúzinho de madrugada, coloca o baúzinho num carrinho de mão e vai ao mundo. Antes disso, ele escreve a uma velha senhora, que é amiga da família, e pede a ela 10 guinéus. Eu não faço ideia de quanto valeriam 10 guinéus ali naquela época, que seria então iniciozinho do século XIX, né? E a mulher gentilmente lhe empresta 10 guinéus, e não os 5 que ele havia pedido. Para ele era uma pequena fortuna já. Ele pega aquele dinheiro, pega o seu carrinho de mão e sai caminhando, caminhando, caminhando. Eu, inclusive, fiquei com cara de paisagem, né? Porque como é que não acharam o menino? Não acharam o menino. Ele foi parar lá no país de Gales. Ele foi parar em Gales, caminhando, caminhando, caminhando. E é uma história bem interessante, assim, tem um toque de keniano, assim, eu percebi isso. E, e mostra, assim, como ele tentou sobreviver a partir desse passo que ele deu. Ele vai viver numa pensão, é uma pensão bem barata, mas extremamente agradável, onde ele tem comidinha, caminha limpa, roupa lavada, tudo fluindo, mas ele tem um desentendimento com a dona dessa pensão, que é uma senhora de Gales. Essa senhora era amiga de um bispo, e o bispo fez um comentário para ela, né, que ela deveria tomar cuidado antes de colocar estranhos para dentro de sua casa. Thomas de Quincey fica sabendo desse comentário, ele se sente insultado, não gosta nem um pouquinho do comentário e por causa disso ele dá um passo muito infeliz. Ele vai embora e ele não encontra nenhum lugar que o acolha por um preço tão acessível e com isso o dinheiro dele rapidamente vai e ele acaba parando em Londres. E em Londres ele se torna um menino de rua, uma pessoa em situação de rua.
Inclusive, ele passa a dormir em uma casa abandonada, que não é bem uma casa, é uma construção que está abandonada, e ali já tem uma menininha de uns 6 anos que também está em situação de rua. É bem triste essa parte, bem densa. Inclusive os dois, assim, dormem juntinhos por causa do terrível inverno inglês, eles dormem juntinhos um com o outro, e ele passa muita fome. O dinheiro acabou, e ele passa muita fome. Então ele não tem comida no dia seguinte, ele não tem comida de novo e ele não tem perspectiva de quando vai ter comida. Ele fica dias nessa situação. E quem o ajuda, quem o apoia é uma prostituta. Eu achei linda essa parte. Ele conhece a Annie. A Annie é uma prostituta de rua. Ela tem muito bom coração, ela inclusive salva a vida de Thomas de Quincey, quando ele começa a sucumbir, ele está tão fraco, que ele está morrendo. E ela então utiliza os últimos dinheirinhos dela e compra um caneco de vinho, no qual ela acrescenta especiarias, e com isso ele restabelece assim o vigor. E depois então ele faz uma refeição ela salvou a vida dele. Ele passou a vida inteira procurando por essa moça, mas nunca mais a encontrou. Essa é uma história real, né? Infelizmente, ele não a encontrou nunca mais. Londres é uma cidade enorme, ela se perdeu na multidão, ele também. Mais tarde, ele, de posse da sua herança, então ele consegue regularizar a sua situação, mas ele nunca superou aquele período horrível que ele viveu. E ele passou a desenvolver problemas no estômago. E aqui ele se contradiz um pouquinho, porque há momentos em que ele diz que ele tem problemas no estômago, em outros momentos ele diz que foi uma terrível dor de cabeça, que durou dias, que foi provocada por um banho frio que ele tomou em virtude de uma outra dor. Então ele se contradiz bastante. Em alguns momentos ele diz que foi por causa do estômago e que os problemas no estômago fizeram com que ele tivesse uma dor crônica e que isso tudo era causado por aquele período de fome. E que por causa dessas dores todas, foi que ele começou a utilizar ópio, porque o ópio, evidentemente, aplacava a dor, né? Ele só não sabia a que preço. Ele vai estudar em Oxford, ele consegue entrar para a universidade, inclusive é dito que ele era um ótimo aluno, mas ele passa a ter um problema muito sério. Alguém de suas relações o aconselha a usar ópio para os seus problemas de saúde, e ali a partir dali, ele se torna rapidamente dependente. Parece que o ópio cria uma dependência muito rápida e uma dependência muito forte. E a partir dali, ele não consegue mais. Aqui é dito que ele levou cerca de 50 anos, mas isso também é um pouco contraditório, porque ele escreveu esse livro quando ele tinha 37 anos. Né? Então, como ele poderia ter levado 50 anos para abandonar o vício, se ele tinha 37 quando escreveu? Eu não consegui entender essa matemática. E ele começa então a nos contar. E eu fiquei esperando, eis a minha decepção. Até ali, então, um livro lindo, maravilhoso. Mas eis a minha decepção. Eu fiquei esperando que ele fosse contar como era a experiência com ópio. Isso não acontece. Ele fala que é uma experiência onírica, que ele tem sonhos, que ele tem visões da realidade alternativa, mas ele não exemplifica, não explica com minúcias. Eu gosto dessas coisas, eu sou muito curioso com essas coisas. E ele não explica nada. Ele também não explica as experiências em si, né? As adversidades que ele deve ter enfrentado aqui e ali, onde ele usava, com quem, como. Nada disso é explicado, né? E também não explica exatamente como ele parou. Ele só diz que parou. E aqui, bem no final, ele enche o pobre leitor de tabelas. É muito cansativa essa leitura nesse ponto. Muito cansativa, né? Tabelinhas de que, tal dia em julho eu utilizei 130. Agora ele não chama mais de ópio, ele chama de gotas de láudano, que eu acho que é a mesma coisa, né? Eu acho que é o nome do fármaco, é láudano. O láudano aparece em vários livros que eu li ao longo da minha vida. 30 de junho eu tomei 80 gotas e
4 de julho eu tomei 100 gotas, o leitor não quer saber. Eu, pelo menos, acho isso muito cansativo. E é isso, gente linda. Se você se animar, que eu duvido muito, né, depois das minhas palavras, mas não leve em consideração a minha opinião. É apenas a minha opinião. Vá atrás da sua opinião. Leia. Só não me odeie, mas leia Confissões de um Inglês Comedor de Ópio e depois compartilhe comigo a sua opinião sobre o livro de Thomas De Quincey, porque eu estou realmente interessado em saber o que pensam outras pessoas que possivelmente leram esse livro. Na semana que vem, dia. Que dia é a semana que vem? 28. Dia 28 de abril, a gente se encontra aqui novamente para falarmos sobre O Quinto Filho, de Doris Lessing. Esse sim é um livro maravilhoso, porque é uma releitura. Eu amei reler esse livro. Esse livro faz parte do meu projeto Os Livros que Mais Amei na Vida. Ele ganhou o 8º lugar. E no mês que vem, em maio, eu estou ansiosíssimo, estava fuçando hoje nesse livro, mas ainda não comecei a ler. Começo agora, dia 1º de maio, eu começo a ler de Paulina Chiziane, Balada de Amor ao Vento. Será a nossa leitura de maio, que eu acho que vai compensar essa coisinha que eu li em abril. Eu estava lendo aqui sobre a Paulina, ainda não comecei o livro dela. Que mulher fascinante, gente. Que mulher fascinante. A literatura africana deveria ser melhor valorizada. Nós vamos ler, falar, dissecar o livro da Paulina, Balada de Amor ao Vento, no dia 19 de maio, né? Eu deixo vocês com o desejo de que tenham uma excelente semana e um beijo no coração de todo mundo. A gente se fala no domingo que vem.